falar do Flamengo, que tá lá em cima da tabela, é o terceiro colocado, num jogo bem polêmico, até porque a gente não conhece as regras e as coisas do futebol não são sempre iguais. Sempre aprendendo, se surpreendendo. O Flamengo bateu o Criciúma por 2-1 e as polêmicas agora. Alívio pro Tite e a arbitragem sempre apresentando novidades. Regra é regra, né, Leandro? Jogo do Flamengo em Brasília é sinal de casa cheia. Quase 60 mil torcedores compareceram para apoiar o time. A torcida do Criciúma era menor. Ovacionado pela torcida, mal sabia Gabigol que decidiria o jogo. Com a bola em campo, a equipe catarinense começou melhor, dominando os rubro-negros. O Flamengo só chegou pela primeira vez aos 13 minutos, quando Pedro recebeu esse passe de Ayrton Lucas e pecou na finalização. Na primeira etapa, o Criciúma soube jogar e aproveitou os escanteios e bolas levantadas na área. O resultado foi o Tigre saindo na frente, depois da cabeçada de Alano. O zagueiro Rodrigo aproveitou a sobra e abriu o placar. Arrascaeta e De La Cruz deram trabalho para a defesa do Criciúma. Neste lance, Pedro recebe o passe do camisa 18, domina no ombro e bate para a defesa do goleiro Gustavo. Mesmo diante da pressão rubro-negra, o Flamengo não conseguiu criar boas oportunidades na primeira etapa. O time foi para o intervalo atrás do placar. No segundo tempo, Tite decidiu mudar o time, com as entradas de Vinha e Léo Pereira nos lugares de Ayrton Lucas e Davi Luiz. O resultado veio aos 18 minutos, quando o zagueiro Rodrigo derrubou a Arrascaeta na área. O lance foi analisado pelo VAR, pênalti para o Flamengo. O artilheiro Pedro foi o responsável pela cobrança, mas ficou nas mãos de Gustavo com essa bela defesa. No lance seguinte, depois do escanteio, Pulgar acertou o travessão nessa cabeçada. Na sobra, Gustavo tira com o pé antes da chegada de Léo Pereira. Os jogadores do Flamengo pediram pênalti no lance, mas o juiz mandou seguir. A redenção de Pedro viria minutos depois, com uma boa jogada construída por Vinha e Arrascaeta. Nessa, ele não perdoou e empatou o jogo. O Criciúma não era o mesmo do primeiro tempo. O time tentava parar a pressão rubro-negra com faltas. A equipe catarinense recebeu 7 cartões amarelos. Para complicar a situação, o Flamengo teve mais um pênalti, que deu o que falar. Com essa bola jogada pela torcida no campo, Barreto chuta na outra que já estava em jogo e impede um lance claro de gol de Cebolinha. O número 88 chuta uma bola extra que atinge a outra bola, tá? 88, tá? Tá correto, é como se fosse lançamento de objetos que atinge a bola e impacta no jogo, tá? Gabigol cobrou e decretou a virada para os cariocas. Depois de muita pressão rubro-negra, Flamengo venceu o Criciúma por 2-1 aqui no Mané Garrincha, em Brasília. Os dois times não se enfrentavam há 10 anos. Agora o foco é no próximo jogo contra o Vitória. Todo o processo que se faz, quando é excessivamente ansioso, numa camisa pesada como a do Flamengo, tu tende a acelerar demais, a fazer o segundo movimento sem fazer o primeiro. A coordenação ela se perde um pouco, a impaciência gera, o mental nesse aspecto, né? E quando sai atrás, então nós vamos trabalhar, e nós trabalhamos antes também. Cláudio Tencati, técnico do Criciúma, criticou a arbitragem sobre o lance polêmico do pênalti. O lance da origem, o lance que termina para o pênalti, ele marcar o pênalti, está correto. Só que a origem antes, a regra era bem clara. Se tem uma segunda bola, né, no setor envolvido a jogada, ele deve parar o lance. Então, uma bola estava próxima à outra. Até quando o Barreto vira, o jogador do Flamengo tem um controle de uma bola e tem outra bola à frente dele. Então, essa é a nossa reclamação, porque ele teve tempo. Tá, é o seguinte, tá na regra 12 isso do tiro livre direto. E aí a penalidade também, como foi dentro da área, né? A penalidade está inclusa, porque essa segunda bola, quando ela foi acionada pelo Barreto, e ele tenta atrapalhar o chute do Cebolinha e uma bola acaba pegando na outra, ele acaba trazendo o que é considerado pela regra um objeto estranho para o campo de jogo, e ele aciona esse objeto e ele faz parte da jogada. Então, por isso, tem que ser marcada a penalidade. E essa regra eu não conhecia, estou falando agora porque
li, ouvi, prestei atenção no que os árbitros falaram sobre isso o final de semana inteiro, mas eu confesso que no primeiro momento, vendo o jogo, eu considerei uma coisa até absurda essa marcação de pênalti. Aí logo depois já começou a pipocar a explicação, tanto na rede social quanto na própria transmissão do jogo, e isso foi assunto de muitos debates. E o Maguielson Lima Barbosa, o árbitro, foi muito bem, porque a maioria desconhecia essa regra, até porque é uma coisa inusitada. E os dois torcedores do Flamengo que jogaram essa segunda bola já estão famosos na internet. Ô, Loirão, vou falar pra você, eu concordo plenamente com você, 100% com você, porque eu também não tinha noção. Pra mim era tiro indireto, né? Lá em Diadema acontece isso daí na várzea, tiro indireto, mano. Bota a bola ali, 8 passos da barreira lá, barreira praticamente dentro do gol, 2 toques e pum. E tenta fazer o gol. Pra mim ia acontecer isso. O árbitro realmente foi muito bem, surpreendeu todo mundo, porque a repercussão ela foi muito grande, mas aí quando você tem o conhecimento da regra, você fala, caramba, parabéns pro árbitro. Eu nem sei se todos os árbitros teriam a mesma atitude de dar a penalidade pro lance. Então, parabéns ao árbitro, que a gente critica tanto o árbitro quando erra, mas quando acerta a gente precisa elogiar também. Lance muito inusitado, né? Muito diferente de tudo que estamos acostumados. Agora, vamos falar do líder do Campeonato Brasileiro, que chegou... Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Flamengo, que venceu mais uma, dessa vez contra o Criciúma, 2-1, jogo difícil, jogo polêmico também, né? Teve muitas coisas que alguns concordam, outros não concordam, mas vamos se dizer, né? O árbitro acertou, teve a marcação, muitas pessoas perguntam por que ele não parou, olhando o lance várias vezes. Você percebe que o Flamengo já está indo para o ataque quando realmente a bola ela entra em campo. E o Flamengo já naquele ataque que é, digamos, perigoso, o juiz decide não parar o jogo, até porque a bola naquele momento ainda estava longe, né, do lance. E no decorrer do lance aquela bola não iria interferir na jogada, mas, né, o jogador do Criciúma foi querer dar desperto, que essa é a verdade, jogou a bola na outra bola, né, e acabou acontecendo esse pênalti. Vai ter aquele que não concorda, vai ter quem concorda, né, sempre vai ter os dois lados da moeda, mas uma coisa é certa, a marcação foi certa, aconteceu o pênalti, o Flamengo ganhou. Sempre vai ter quem vai discordar, mas vamos fazer o que, né? Sempre vai falar que o Flamengo está sendo beneficiado, mas a situação é que tem regra, e se a regra foi cumprida, porque vai falar que foi roubado, né? Então, se a regra foi cumprida, é porque tá tudo certo, ainda que outros, né, venham continuar reclamando e reclamando dessa situação. Mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, o porquê você talvez acha que essa marcação não foi certa, ou porquê você concorda também que sim, a marcação foi certa. Deixa aí nos comentários e também se inscreve no canal, né? Dá aquela moral, não custa nada, se inscreve aí para ajudar o canal a crescer e para que você possa receber todos os dias a nossa informação sobre o Flamengo aqui no canal. Deixa o like também para dar aquela moral e é isso, até o próximo vídeo. Valeu, fui! O Flamengo é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro. Aqui está uma lista detalhada dos principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. Títulos nacionais: Campeonato Brasileiro, Brasileirão, 7 vezes, 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020. Copa do Brasil, 3 vezes, 1990, 2006, 2013. Copa dos Campeões, 1 vez, 2001. Títulos internacionais: Copa Libertadores da América, 2 vezes, 1981, 2019. Mundial Interclubes, Copa Intercontinental, 1 vez, 1981. Copa Mercosul, 1 vez, 1999. Copa Ouro Sul-Americana, 1 vez, 1996. Títulos estaduais: Campeonato Carioca, 36 vezes,
1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, especial, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020. Taça Guanabara. 24 vezes, 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018, 2020, 2021. Principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. O clube tem uma enorme base de torcedores e uma trajetória marcada por grandes conquistas tanto a nível nacional quanto internacional.